Bom dia, pessoal. Segundo A, aula de história. Hoje nós trataremos sobre o iluminismo, importante movimento intelectual que tem ali o seu grande campo de atuação durante o século XVIII na Europa, mas o seu germe, né, o seu princípio lá no século XVII, defendia o uso da razão contra o antigo regime, que é especialmente o regime medieval, né? Que era conhecido por isso como trevas, durante o iluminismo que se populariza a Idade Média como Idade das Trevas, né? E ele pregava maior liberdade econômica e política, inclusive nas aulas de filosofia. Eu já falei de alguns pensadores que pertencem a esse contexto, tá? Vai surgir na França ainda no século XVII, propondo o domínio do pensamento racional, do antropocentrismo sobre o teocentrismo, quando Deus era visto como o centro de todas as explicações, seja política, seja social e obviamente religiosa, tá? Que predominou na Europa desde a era feudal. O Renascimento já o contestava nos séculos XV e XVI, mas é o iluminismo que radicaliza esse protesto, já que o iluminismo se opõe diretamente ao absolutismo. O rei com poderes absolutos, que só recebia a coroa porque o Papa, representante de Deus na Terra, assim o coroava e dizia que ele era também um escolhido de Deus. Então, de acordo com os filósofos iluministas, esse teocentrismo cria trevas, e mesmo no mundo renascentista ainda havia resquícios dessa interferência da religião na política. Logo, eles eram defensores do Estado laico, embora muito religiosos, alguns defendiam que política e religião deviam ser elementos separados. Tá? Logo, por consequência, a ideia do iluminismo, e por isso o nome, joga luz nas trevas em que grande parte da humanidade, no entender deles, ainda se encontrava. Tá? Então, o que nós vamos ver são os iluministas defendendo liberdade de pensamento, agindo contrariamente aos dogmas religiosos. Para quem não sabe, dogmas são pontos de fé indiscutíveis. Para eles, tudo deve ser discutido. E o absolutismo seria algo a ser fortemente combatido, porque um rei com poderes ilimitados se torna um déspota e ele atrapalha o bom andamento da sociedade. Isso era extremamente contrário aos ideais de uma burguesia recém-emergente, né? A industrialização já estava querendo se potencializar e a burguesia queria se tornar classe dirigente do Estado Nacional, né? Então, o pensamento científico começa a ser extremamente valorizado como uma das mais importantes formas de pensamento, até porque é essa ciência que vai impulsionar a industrialização mais tarde, tá? E tornar um país competitivo no âmbito do mercado internacional. Então, esse tipo de movimento promoveu mudanças políticas, sociais, econômicas, né? E sempre como tema central a liberdade, igualdade e fraternidade. Esse será o tema da Revolução Francesa, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade. Só que vocês verão, depois da Revolução Francesa, que esses três elementos cabiam especialmente à burguesia emergente. Nem todos foram tratados com a igualdade com a qual prometia ser estabelecida a partir da Revolução Francesa. Então eles tiveram um apoio muito forte, os autores iluministas da burguesia, né? Apresentavam alguns interesses em comum com a burguesia e também de alguns reis e rainhas. Vocês vão ver no final da próxima aula o chamado despotismo esclarecido. Né? Alguns reis que, embora fossem absolutistas, adotaram ideais iluministas. Tá? É importante dizer que, apesar de empreendida pela burguesia, a Revolução Francesa, que virá como resultado do iluminismo, quem motiva os ideais são pensadores diversos, não pertencentes à burguesia na sua grande parte, mas são filósofos, tá? Esses filósofos, compartilhando desse tipo de pensamento, requerendo maior liberdade civil, maior liberdade de mercado, vão receber apoio dessa burguesia recém-emergente que também manifestava os mesmos interesses, tá? Então, quais são os princípios do iluminismo? A universalidade, tá? Tratar todo ser humano com igualdade, desconsiderando essas barreiras nacionais ou étnicas como obstáculo para isso.
Apesar das diferenças, todos deveriam ser tratados como igualmente importantes, considerando a individualidade de cada um, porque cada ser é único, é especial por si só, e a autonomia, seres humanos aptos a pensar por si mesmos sem a necessidade de interferência da religião ou de qualquer tipo de ideologia, como crenças, tradições e mitos, tá? O que eles queriam ter como influência é o pensamento científico. Esse tipo de pensamento se difunde pela Europa, na Holanda, na Inglaterra, na França, vira uma doutrina, mas a princípio não havia proposta de uma revolução, como foi a francesa, um rompimento radical, mas uma reforma de amplo alcance, como foi feito, vocês viram, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, onde não se precisou decapitar o rei, mas estabeleceu-se uma reforma profunda, limitando a partir de então os poderes do rei. Tá? Alguns pensadores como Montesquieu admira o tipo de governo implantado na Inglaterra, uma monarquia constitucional, e até propõe. Mas na França foi impossível. Montesquieu observou, propôs na França em seu livro Espírito das Leis, mas os reis absolutistas não cederam. E aí a história já conta que foi necessário um processo revolucionário, violento, muito diferente do que aconteceu na Inglaterra, que teve sim seus momentos de crise, mas conseguiu uma conciliação de interesses. Então os iluministas estavam defendendo um Estado constitucional, uma autoridade política central, nacional, central, mas com poderes limitados e com possibilidades maiores de liberdade civil, com o povo podendo participar, tá? Então o iluminismo, também chamado de ilustração, apresenta alguns pensadores que vocês já viram em filosofia. O John Locke, né? No século XVII, início do século XVIII, né, ele vai falecer, né? Para ele, o conhecimento humano era adquirido através da experiência. Havia uma grande discussão, desde Descartes, tá? De que como se poderia ser adquirido conhecimento, se é a partir da racionalidade única e somente porque os sentidos te confundem, isso é um resgate das ideias de Platão, ou a partir da experiência, do empirismo, né? A partir da experiência, os sentidos captam o conhecimento do mundo e são porta de entrada para que a racionalidade os processe, né? Isso já é um resgate de Aristóteles. Esse debate ainda existiu, John Locke era parte disso. É o empirista do iluminismo, né? Ele é considerado por muitos como o pai do liberalismo político, né, por contestar a interferência do Estado nas liberdades individuais, no que diz respeito também ao direito do indivíduo de votar e ser votado. Com o absolutismo não havia possibilidade disso, ele contesta. Ele escreve um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo Civil, né, e ele afirmava que o poder monárquico era um contrato entre povo e governo, que deveria ser regido por uma constituição. Então ele não era contrário à existência da monarquia, o John Locke era um inglês, ele não era contrário a isso, mas ele entendia que deveria haver uma constituição que regulasse o poder. E isso de fato aconteceu na Inglaterra. O Voltaire, já francês, defendia a liberdade de pensamento. E ele não poupava nenhum tipo de crítica quando ele observava manifestações de intolerância religiosa. Foi o mais destacado dos filósofos iluministas, ele publicou as cartas filosóficas, o livro Tratado sobre a Tolerância também, né? Ele observou o funcionamento do sistema inglês, então a princípio era contrário ao rompimento radical, ele entendia que a Inglaterra era um caminho a ser seguido, né? Atacava o absolutismo, as instituições que fortaleciam o absolutismo, como a Igreja Católica naquela época, né? Combateu a ignorância, superstição, fanatismo religioso, pregou a tolerância à monarquia constitucional e dizia que os livros são as maiores armas contra a ignorância, né? Teve vários discípulos se espalhando pela Europa, né? E ao longo da vida dele, ele passou por diversos problemas por ser crítico às tradições e à religiosidade. Ele foi fortemente perseguido pela igreja naquele contexto, tá? O Diderot é um importante filósofo também francês. Ele foi responsável pela organização da grande enciclopédia com o D'Alembert, né? Essa enciclopédia eu vou falar um pouquinho mais tarde. E ela reunia as grandes ideias daquele contexto. Essa obra foi condenada pelo governo, né? Que proibiu a divulgação dela em duas oportunidades, a publicação inclusive, né?
O Diderot foi auxiliado pelo D'Alembert, que era um grande matemático, né? E também recebeu a colaboração de vários pensadores e vários escritores da época. Nós temos Jean-Jacques Rousseau, que defendia a ideia de um Estado democrático, que garantisse a igualdade para todos, defendia que o poder legislativo era o mais importante porque representava a vontade popular, era um democrata convicto, né? Queria romper com o absolutismo a qualquer custo, perdão, e escreveu um tratado de educação, né? Importante chamado Emílio, e o contrato social, que é sua obra mais importante, onde ele critica, diferentemente dos outros pensadores, a propriedade privada, entendida por ele como um grande mal social a ser combatido, tá? A gente vai falar um pouco mais do Rousseau posteriormente. Ele acaba se unindo aos enciclopedistas, embora fosse criticado por outros iluministas por suas posições referentes à propriedade privada, eles eram defensores. Analisou as desigualdades sociais a partir do momento da formação da propriedade privada e entendia que o ser humano era um bom selvagem. Ele nasce bom, a sociedade o corrompe, levando à escravidão, à tirania dentro do convívio social. Robespierre, que é o líder da Revolução Francesa, o Danton, que é outro líder, usou muito do Rousseau durante o processo revolucionário e pós-revolucionário. Pelo menos era o que escrevia nas constituições recém-formuladas, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Ou seja, Rousseau é muito usado por aqueles que promoveram a Revolução Francesa, influenciada pelos ideais iluministas. Tá? Nós temos um Montesquieu, que eu falei para vocês, que é o responsável pela proposta da divisão entre os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Escreveu cartas persas, onde ele satirizava os costumes, as instituições da monarquia, e escreveu também o Espírito das Leis, no qual ele propunha a divisão em três poderes para a limitação do poder central, né? Ele estudou diversas formas de governo e também entendia que a monarquia constitucionalista era o melhor caminho, tá? E que a limitação do poder central seria uma forma de garantir a liberdade dos cidadãos. Ele foi um dos mais brilhantes filósofos do século XVIII, tá? E o Espírito das Leis é até hoje uma das obras mais usadas do direito. Outros grandes filósofos iluministas, o David Hume, tá? Era um escocês e ele defendeu o livre-arbítrio, né? Era cético quanto à radicalidade de um processo revolucionário, até porque o David Hume, né, fazia parte de um país, aliás, de uma união de países, que é o Reino Unido, né? A Escócia é parte do Reino Unido, que não passou por um processo revolucionário radical para garantir as liberdades individuais. O Adam Smith é um economista e filósofo inglês que defendeu o liberalismo econômico, eu vou falar dele na próxima aula. O Kant foi um alemão, né? Ele desenvolveu pensamentos nas áreas de epistemologia, que é a história da ciência, ética e a metafísica, pensamentos acerca da origem dos seres e do mundo, tá? A gente vai falar do Kant em filosofia. E o Benjamin Constant, né? Foi um escritor filósofo de origem suíça e sempre defensor das liberdades individuais, são grandes nomes. Todos os pensamentos deles foram reunidos na enciclopédia, que eu já falei para vocês, né, que foi coordenada pelo D'Alembert e pelo Diderot, elaborada entre 1751 e 1780, né, com o propósito de criar o cidadão esclarecido. Então reuniu as grandes ideias dos pensadores iluministas da época, né, trazendo as suas colaborações científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa no contexto dos séculos 17 e 18. Tá? A partir da próxima aula nós estudaremos mais a questão dos iluministas no campo do liberalismo econômico até chegar ao despotismo esclarecido. Espero que tenha ficado claro. Façam, por favor, os exercícios do Sponte. No mais, se cuidem, fiquem bem. Grande abraço.